Eu recebo ameaças com frequência nas redes sociais. Os bolsonaristas, eles são muito radicais, eles são muito fervorosos e eles são muito violentos. E eles vêm ameaçar. E isso é muito triste o que está acontecendo no nosso país, gente. Eu tenho pessoas próximas que já saíram do país. Eu falo isso, inclusive para parentes meus. Eu falo, gente, vocês não conseguem se colocar na minha situação. Vocês não conseguem entender a gravidade desse momento. DF Democrático. Isso aí, estamos no DF Democrático, esse que é um quadro que vem para debater a política no Distrito Federal. Eu sou Vinícius Borba, jornalista, e estou aqui hoje com esse querido companheiro Rafael Parente, uma figura especial que é aí do Partido Socialista Brasileiro, que está participando também desse quadro com a gente. Rafael, bom estar com você mais uma vez. Obrigado pelo convite, Vinícius. É um prazer também conversar com todos vocês. Muito legal. Meu irmão, a gente teve aí nosso primeiro turno das eleições no Distrito Federal. Foi um processo complexo, desafiador. Você teve uma candidatura pelo PSB também e, ao mesmo tempo, retirou a candidatura no momento em que compreendeu coerente esse ato. Como foi para você esse processo e participar também de eleições tão acirradas? Na verdade, o problema foi, Vinícius, que a gente não conseguiu mais rapidamente criar uma frente ampla aqui no Distrito Federal. E foi isso, inclusive, que nos levou a ter a reeleição desse que é um dos piores, se não o pior governador que a gente teve na nossa história, que é o Ibanez Rocha, né? Infelizmente, a gente teve um resultado desastroso aqui no Distrito Federal, que é a reeleição do Ibanez e a eleição da Damares para o Senado. Então, um quadro de muita, eu acho, desastroso, eu acho, para a gente, sabe? E muito triste. Eu acho que realmente a gente precisava ter conseguido, com outras figuras, com a Leila, com a ajuda aí do Reguf, se a gente tivesse tido um pouco mais de desprendimento, um pouco mais de consciência cidadã, consciência democrática, a gente precisava ter conseguido criar essa frente democrática, frente ampla, que era tão necessária nesse momento. E, inclusive, eu discuti isso algumas vezes e fiquei muito próximo de desistir antes da campanha também, e fui convencido a permanecer pelo partido, que achava que era importante até para as candidaturas, né, do partido. Então, se eu levei ainda para dentro da campanha, foi muito mais por uma questão das candidaturas e porque acho que as pessoas estavam animadas ali e acho que você faz algumas coisas pelo time também, mas chegou no momento que eu realmente vi que existia algo muito maior, que era, de fato, dar esse empurrão na candidatura do Leandro, que a gente conseguiu dar, né? Na hora que eu retirei e falei, não, estou retirando aqui para transferir os votos aqui, as nossas intenções de voto para o Leandro, e na próxima pesquisa ele já praticamente dobrou ali nas intenções. Então eu acho que foi importante a retirada e a nossa campanha pelo Leandro surtiu algum resultado. Surtiu demais. A gente compreende também esse processo, e quem conhece eleições, para você que acompanha a política, a gente sabe muito bem que quando um partido lança um candidato majoritário, um candidato a governador ou a presidente, muitas vezes a gente sabe que o resultado ele tende a apoiar os candidatos distritais, os candidatos federais. São estratégias partidárias, é assim que é o jogo, mas também é uma grandeza, foi um ato de muita grandeza também da sua parte, de retirar uma candidatura dessa natureza tão potente e, ao mesmo tempo, construir uma frente pela democracia no Distrito Federal. A gente vê um governo como o de Ibanez Rocha, que tem aí alguns resultados com obras e etc., o que é um mínimo, é um dever de um governador. Claro. Mas a gente vê, ao mesmo tempo, um governo que no social deixa muito a dever, com resultados como a morte de pessoas na fila do CRAS, com casos de corrupção escabrosos na Secretaria de Saúde, né, Rafael? Então a gente vê que realmente quando você fala de um desastre para o Distrito Federal, é porque no social, que é uma função também de governo, não é só de fazer asfalto. Inclusive, eu sou de São Sebastião e na minha cidade a gente foi feito asfalto agora durante as eleições, o asfalto já foi feito com buraco. Eu acho que qualquer um que estivesse no lugar do Ibanez teria feito muito melhor, inclusive nas outras esferas. Até nas obras. As obras foram mal feitas. Se você pegar a qualidade de várias obras, o superfaturamento nas obras, sabe? São várias investigações seríssimas sendo feitas nesse momento, até na parte econômica, sabe? Então, em todas as esferas, não só na social, esse governo foi falho.
sabe? Então, é inconcebível e é muito triste que a gente tenha reeleito Ibanez, principalmente no primeiro turno, né? Mas Leandro ficou muito perto de ir para o segundo turno, e no segundo turno, muito provavelmente, quer dizer, muito provavelmente não, ia ser difícil, mas eu acho que a gente, até pela rejeição de Ibanez, eu acho que seria possível dar uma virada ali, mas também com a máquina, com o poder econômico, com o jogo sujo que a gente sabia já que ia acontecer, como é o jogo que eles fazem, né? O jogo que Bolsonaro, enfim, tudo que a gente tem visto aí dessa máquina de propaganda do bolsonarismo, né? De criação de fake news, essa coisa horrorosa, esse jogo baixo que a gente tem visto, infelizmente, na nossa política da atualidade. Foi isso que aconteceu. Isso é muito triste, mas é o que tem acontecido no nosso país. É isso. E a gente vê aqui no Distrito Federal, e para nós que somos moradores do DF, conhecemos nossas vizinhanças, nossa população, sabemos que eles têm usado muitas vezes medos instintivos das pessoas. Eles trabalham com medo das crianças serem abusadas. Mas quando nós vamos ver, tem falas do atual presidente, o Jair Bolsonaro, falando que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. Quando nós vamos ver falas absurdas, como da senhora Damares Alves, que foi eleita senadora, a gente vê que ela vai para dentro de uma igreja cheia de crianças, mulheres e idosos, falar de casos de denúncias escabrosas, supostas denúncias, sobre crianças que foram sequestradas lá no norte e levadas para atentados sexuais, quando na verdade ela não tem nem provas disso. São fatos asquerosos que mexem com o medo das pessoas. E a gente vê que agora a gente está no segundo turno, Rafa, e eu queria muito ouvir de você um pouquinho sobre isso, porque eles falam então desses medos que as famílias têm, de que vão mexer com suas crianças e tal. Eles mexem com os medos das famílias. Em compensação, eles mexem com esses atos absurdos, mas quando eles vão atuar, eles deixam as crianças na miséria, eles deixam a educação pior. O Bolsonaro chega a dizer que criou um aplicativo para alfabetizar crianças em 6 meses. Eu nunca nem vi o tal aplicativo, mas a gente sabe que educar é um ato muito mais desafiador. E a educação não se faz de uma hora para outra com aplicativos eletrônicos, não é? Como é que você vê nesse momento a importância da candidatura de Lula para o país voltar a ter esperança? O que eles fazem, gente, é de uma crueldade, né? Se a gente for parar para pensar assim, que eles realmente se utilizam desses medos, porque eles sabem que essas é o que mexe com a gente, é o que faz com que a gente sinta tem algum tipo de reação e aquela coisa mexa com a nossa cabeça e a gente reaja e a gente queira votar naquela pessoa por conta disso. Mas é tudo mentira. Essas pessoas não têm nenhum compromisso com a verdade. Essas pessoas inventam mentiras deslavadas, absurdas, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Essas pessoas são criminosas. Sabe? Isso que você falou, mas essa é só a ponta do iceberg, porque isso começou lá atrás. Né? Eu estava vendo um vídeo hoje, eu não sei se você chegou a ver esse vídeo, mas de 2001, quando Bolsonaro ainda deputado, conversando com Marcola na Câmara dos Deputados. Você viu esse vídeo? Não. E assim, parecia que ele estava querendo agradar o Marcola na Câmara dos Deputados. Que absurdo. Sabe? E aí você para perguntar assim, ok... Então, Marcola do PCC, do primeiro comando da capital, do crime organizado, dos presídios. O Marcola, que é um dos maiores gênios da criminalidade do Brasil, que foi ser questionado dentro da Câmara dos Deputados. E o então deputado Bolsonaro fazia gracinhas e brincadeiras e parecia puxar o saco do Marcola. Eu vou te mandar porque eles estão desenterrando, obviamente, várias coisas para que as pessoas entendam quem é Bolsonaro. Mas o triste é que essa máquina de propaganda bolsonarista parece que uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Outro dia eu vi um tweet também, que eu esqueci de quem que foi, mas é aquilo, assim, parece que as pessoas podem ver assim, um vídeo, sei lá, do Bolsonaro matando alguém, que vão falar, não, tudo bem, mas eu vou votar nele mesmo assim. Sabe, tamanha é a lavagem cerebral na cabeça das pessoas.
que é muito triste isso. Então, até quando eu converso com pessoas assim, que eu acho que são algumas pessoas que eu acho que ainda tem, por exemplo, hoje eu estava conversando com um tio meu que eu vi o que ele fez, eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com ele. Um tio meu que há 4 anos votou em Bolsonaro. Olha só. E ele fez um documento falando assim, votei em Bolsonaro há 4 anos e dessa vez eu vou votar no Lula. Por quê? Por causa disso, disso, disso. E aí ele fez um documento explicando o óbvio. O que é o óbvio? É assim, bom, esses caras, se você pega os dados, primeiro, racionalidade. O resultado de governo Bolsonaro. 4 anos de racionalmente, Bolsonaro na presidência da se você República. pega a saúde, o SUS, a pandemia, os dados da pandemia, compara com outros países, o nosso enfrentamento foi horroroso. Se você pega a quantidade de mortes, mesmo comparando assim com outros países grandes, outros países economicamente no mesmo status que o Brasil, o nosso enfrentamento foi horroroso. Dá a impressão de que ele tomava decretos presidenciais a favor da doença. A gente sabe que ele atrasou a vinda da vacina. Por mais que ele negue agora, mentiroso. Ele atrasou a vinda da vacina. Se não fosse o Dória, ia atrasar ainda mais. Sabe? Se a gente pega a educação, gente, é muito retrocesso na educação. Ele só colocou ministro ruim. Esses ministros, essas barras de ouro, esses esquemas, sabe? A quantidade de corrupção que a gente vê no MEC. Um monte de dinheiro da educação agora indo para o orçamento secreto. E não São é investigação, dezenas de bilhões. Dezenas de bilhões, gente. A gente não tem noção de quanto dinheiro é isso. Uhum. Saindo da saúde, saindo da educação, saindo da ciência, saindo da pesquisa, indo para o orçamento secreto. Sabe? Que a gente não tem como monitorar, Então, não tem como acompanhar depois, porque as rubricas, para quem não conhece, não é no orçamento, você indica essas rubricas e diz, vai ser na Secretaria de Estado do município tal, agora não há mais responsáveis, então é uma forma de você tirar a responsabilidade dos agentes públicos que estão lá na ponta. A discussão é que esse orçamento já tem Polícia Federal batendo em porta de municípios, em prefeituras, que tem crimes absurdos já com este dinheiro, da forma como o Bolsonaro decretou. Foi o Bolsonaro que decretou o orçamento secreto, para você que ainda não está sabendo. Mas esse é o DF Democrático que eu queria falar com você um e pouquinho. Isso ele pra fala gente... que não foi ele também, Que porque não foi ele é um ele. mentiroso. Mas foi ele. Agora, Rafael, eu te pergunto pra gente concluir assim, por amor, por esperança, qual é o seu voto no segundo turno? Meu voto não poderia ser diferente. Apesar dele ser secreto. O meu voto não é secreto, o meu voto é em Lula. E, gente, eu acho que mesmo você como meu tio, que não votou no Lula no passado, você que, de repente, como outras pessoas que nunca, de repente, votou no PT, nunca votou no Lula, nunca votou na esquerda, mas que para um pouquinho só para avaliar o problema que a gente está vivendo nesse momento. O que pode acontecer se Bolsonaro se reeleger? Ele já tem o controle do Congresso com orçamento secreto. Ele vai ter o controle do Senado. Ele já disse com todas as letras que vai controlar o Judiciário, que vai controlar o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte maior. Ele não vai ter limites para o poder que ele vai exercer. Além dele controlar todas as investigações, ele vai sim querer ficar no poder por tanto tempo quanto possível. Então, quando a gente acaba com os pesos, os balanços, né, os limites entre os poderes, a gente acaba também com a democracia. E várias coisas que a gente está vendo agora, Vinícius, que já estão acontecendo, perseguições, ameaças. Eu recebo ameaças com frequência nas redes sociais. Sério? Sim, porque eu me posiciono. Eu falo, gente, isso que está acontecendo é um absurdo. Olha aqui, isso daqui. Então, as pessoas, né, e muitas vezes os bolsonaristas, eles são muito radicais, eles são muito fervorosos e eles são muito violentos. E eles vêm ameaçar. Né? E isso é muito triste o que está acontecendo no nosso país, gente. Eu tenho pessoas próximas que já saíram do país. Eu falo isso, inclusive para parentes meus. Eu falo, gente, vocês não conseguem se colocar na minha situação, vocês não conseguem entender a gravidade desse momento. Então eu faço um apelo a vocês. Um apelo.
por favor, tentem entender a gravidade do momento que nós estamos vivendo. A nossa democracia, a democracia do país, o futuro do nosso país. O meio ambiente depende disso. O planeta depende disso. E isso não é da boca para fora. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Isso mesmo. Estivemos nesse bate-papo do DF Democrático com Rafael Parente, esse político, esse jovem que está aí também trazendo uma nova geração de políticos para a nossa cidade, que já esteve no governo do Distrito Federal também atuando diretamente na política e vem hoje nos esclarecer sobre alguns aspectos dessas eleições no segundo turno. E, bom, eu agradeço muito essa audiência, meu companheiro, e que nós estejamos juntos aí por mais democracia. Esse é o DF Democrático, eu sou Vinícius Borba, jornalista dessa cidade, e com muita esperança com vocês também a gente segue debatendo a política. Obrigado. Parabéns. DF Democrático.